Oi pessoal, meu nome é Rafaela Fávaro, mas pode me chamar de Rafa. O tema de hoje é sobre placas de LED e tudo que vocês precisam saber dela. Tamanhos, cores, potências, como instala, garantia, tudo isso eu vou explicar pra vocês. E por que eu separei um vídeo só pra falar das placas de LED? Porque hoje as placas de LED, elas são uma tendência no mercado e muitos clientes ainda são receosos de colocar devido a ser uma nova tecnologia. Mas hoje eu vou explicar tudo sobre elas e vocês vão ver como é simples. Bom, a princípio as placas de LED têm várias vantagens. Então vamos começar explicando que tem duas categorias e eu explico as vantagens dentro desses temas todos, porque vocês vão ver quão bom ela é. Então vamos lá, temos peças, elas são separadas em duas categorias e as peças são embutir e sobrepor. E isso muda porque, de acordo com o seu forro, você usa a placa adequada. Quando os forros são de gesso, de PVC, mineral, madeira, que dá pra gente furar ele e encaixar a peça, nós usamos as peças de embutir. Quando os forros são relacionados a laje, beirais, peitoris, aí não tem como a gente seccionar, porque faz parte da estrutura da casa, do edifício. Então a gente coloca peças de sobrepor, ok? Eu trouxe aqui uma como exemplo. Essa daqui é uma placa de 18 watts, 22 centímetros de diâmetro e ela tem toda aqui completinha o que precisa se utilizar para instalação. Então vamos lá. A placa de LED, primeira vantagem assim, e a mais vantajosa de todas. Ela não entra bicho, não para sujeira, ela é toda vedada. Então assim, tá vendo aqui o fundo? Aqui dentro é onde fica a placa de LED. É toda parafusada e a frente é um difusor de acrílico que não entra bicho. Então nunca mais você vai precisar limpar e tirar os bichinhos do seu lustre, ok? Isso é maravilhoso. Para hoje em dia que a nossa vida tá tão corrida, então a gente usa essas peças que vai assim facilitar tudo. Outra situação, vamos lá. A parte externa, ela é a de acabamento, então essa face plana, ela é bem fininha, justamente para não ficar um dente no seu gesso. Na parte da instalação, é feito um furo do formato desse eixo interno, então fura-se esse eixo e instala essas molinhas aqui. Essa molinha é uma molinha pequenininha, bem simples. Não precisa de muita coisa para as placas de LED. Por quê? Porque a placa de LED ela não é pesada, então fica tranquilo que isso daqui vai ser suficiente. Tamanhos maiores tendem a ter mais molas, tipo 4 ou 6 molas, por exemplo. Esse tamanho, como é um tamanho médio pequeno, ele tá ótimo, 2 molas é o suficiente. Elas são encaixadas nesse bracinho aqui e travadas no seu gesso ou no seu forro com pressão, tá? Elas abrem e ficam pressionadas como as demais peças de embutir. Bom, e aí a parte mais essencial de todas é isso aqui. Isso chama driver, ele serve como um transformador. A placa de LED ela é 12 volts e na nossa energia ou é 127 ou é 220 e isso serve como transformador. Na maioria dos casos esses drivers são bivolts, 127 até 220. A placa de LED tem mais uma vantagem que oscilações de energia dentro dessa grade, que é a bivolt, elas não queimam, porque o driver suporta de 110 a 220 volts. Isso é muito legal. Quando queima, isso daqui é só um encaixe, tá vendo? Então, quando queima, eu sempre indico que vocês levem para a loja onde comprou ou uma loja de iluminação que tenha a placa e o driver e levem os dois. Por quê? Porque não necessariamente quando queima, queima tudo. Pode ser que queimou só o driver. E o 90% dos casos, quando queima, é só o driver. Isso é barato, fácil de achar, encaixa. 90% dos casos também é padrão. Não necessariamente todos. Vai de firma para firma, mas esse encaixezinho aqui, a gente consegue encaixar outros drivers de outras placas e aí você tem a sua placa funcionando novamente. Então assim, queimou, piscou, tá com algum defeito, leva os dois. Porque aí vão testar, se for só o driver você troca, se for a placa pode ser que seja só a placa e o driver esteja bom e você compra só um ou só outro, ok? Vamos lá, as peças de sobrepor. Sobrepor, ela tem essa altura, então ela fica no teto nessa posição e ela sempre tem essa alturinha mais ou menos de 2 dedos, 2 centímetros, 1,5 centímetro. Essa peça de sobrepor, ela é uma peça 30 por 30, 25 watts. Ela é muito bacana porque das peças de sobrepor, essa é uma das mais finas, mais discretas, mais cleans possíveis.
pro seu conceito, para efeito estético, é muito mais bonito. Então aí o que acontece? A gente tem sempre uma travessa. Essa travessa vem com a placa porque ela é proporcional ao tamanho da peça. E aí vocês instalam isso na sua laje, no seu teto, com duas buchinhas que também vêm com ela. E essas buchas também não são nada muito grandes porque a placa é super leve. E aí você fixa isso no seu forro. Isso daqui é a sustentação dela. Depois a gente vai o quê? Instalar na energia o nosso driver e vocês vão conectar aqui. Essa espessura da placa de sobrepor, essa alturinha aqui, justamente serve para esconder o driver. Ele fica deitado aqui em cima, tem dissipação de calor por essas frestas e vocês ficam tranquilos que nenhum problema acontece de ficar pertinho, tá bom? Ela também é vedada, não aparece nada do outro lado e o difusor de acrílico. Então ela é super simples de instalar. Precisou trocar? Leva os dois na loja, o lojista vai testar pra você se foi o driver, se for a placa. Combinado? E aí, mais uma outra vantagem. As placas de LED, elas têm variações de tamanhos. Elas têm quadrada e redonda, e as duas que eu peguei pra vocês são tamanhos intermediários. Então abaixo dessa tem menores, acima dessa tem maiores. As placas de LED, elas mais ou menos seguem um padrão. Quando é um tamanho 30x30, a variação de potência é muito pouca de marca para marca. Então, às vezes tem de 24 watts, de 25 e 26 watts. Mas assim, a gente não consegue ter uma placa 30x30 com 45 watts. Por quê? Porque as placas, elas tendem a ser quantidade de LED aqui dentro. Então, a quantidade de LED maior possível, eles já colocam como padrão. Então as placas de LED sempre vêm vinculadas. Tamanhos e potência são proporcionais. Quanto menor o tamanho, menor a wattagem. Quanto maior o tamanho, maior a wattagem, certo? E aí, isso daqui a gente consegue também em diversas tonalidades. Se vocês não sabem o que são tonalidades de lâmpada, assistam ao nosso primeiro canal que eu te explico tudo certinho, quais são as diferenças de tonalidades. E as placas de LED têm tamanhos, formatos e as 3 tonalidades: luz morna, luz neutra e luz fria. De acordo com cada ambiente, você consegue usar a placa de LED, então por isso que ela é tão funcional e usada hoje na maior parte dos ambientes, quando não na casa toda ou em todos os ambientes. Gostaram do nosso vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, siga a gente nas redes sociais. Lá eu mostro tudo pra vocês e no próximo vídeo, pra deixarem vocês curiosos, eu vou separar fotos, imagens, inspirações de ambientes de acordo com o que me pedirem no Insta. Então deixa lá se você quer ver uma sala de jantar, um dormitório ou banheiro ou algum outro ambiente muito legal. Deixa a sua dica, a sua dúvida ou o seu desejo no nosso Instagram, que eu vou separar as melhores fotos e inspirações pra vocês verem isso ao vivo e a cores. Quase ao vivo e a cores, porque a gente tem que ficar longe, mas não seria ao vivo e a cores, combinado? Então não deixa de se inscrever no nosso canal, siga a gente nas redes sociais e muito obrigado! Beijinhos, até mais!